Muito boa noite. Nós estamos diretamente da rede carnavalesca, aqui em mais uma Carna Live. Eu sou a Ju Pagu, tenho muita alegria nessa noite muito especial de entrevistar o querido artista plástico Darlan Rosa, ele que é o criador do Zé Gotinha, entre várias outras maravilhas das nossas artes visuais. Então, aqui no estúdio com a gente agora dessa Carna Live, no dia 18 de agosto de 2021, Darlan Rosa. Oi, Boa noite, Ju. Darlan. Tudo bem? Muito boa noite, tudo ótimo. Você me escuta direitinho? Eu estou te escutando direitinho. Maravilha, uma alegria estar aqui contigo. Estou muito satisfeita. E, assim, para a gente é uma enorme satisfação da Rede Carnavalesca ter a sua presença, a sua sabedoria, a sua luz registrada nessa noite aqui conosco, né? Você que dedica a vida às artes. E para a gente está, assim, muito, realmente feliz de ter você aqui conosco. Muito obrigada pela presença, viu, Darlan? E para todo mundo que estiver assistindo, que está chegando agora, essa live vai ficar salva tanto no nosso Facebook da Rede Carnavalesca quanto no nosso YouTube. E provavelmente também vamos transformar, né, em podcasts, em programas de rádio. Então nós estamos muito, muito, muito contentes com a sua presença, Darlan. Muito obrigada. Muita responsabilidade, né? Para mim é um prazer muito grande estar aí junto com você, aí, contando a minha história, né? Porque você não pode esconder o que você fez, não tem como. É sempre muito importante, né, Darlan, a gente deixar assim, esse rastro, né, essas sementes, E esses caminhos. também compartilhar, porque eu acho que o saber ele tem que ser compartilhado, porque as pessoas acabam a pessoa pode pegar a minha experiência e servir de inspiração e de base para lançar a experiência dela, né? Então, é assim que funciona o mundo da criação, né? Uns vão desenvolvendo o trabalho dos outros e aí a coisa vai não crescendo, né? Então, Exatamente. isso é bacana. Conta para mim, Darlan, e para todas as pessoas da nossa audiência, como é que começou o seu processo, como foi se despertar para as artes visuais? Olha, é o seguinte, eu tive a felicidade de nascer, eu falo, dentro de uma fábrica de ladrilhos, que meu pai tinha uma fábrica de ladrilhos quando eu nasci, na cidade de Coromandel, né? E E eu brinquei nessa oficina até, acho que até eu me tornar um profissional lá dentro dela, porque eu, aos 11 anos eu comecei a trabalhar, substituir meu pai era um escultor, a fábrica de ladrilhos se transformou numa marmoraria. Então eu comecei ajudando meu pai a desenhar os ladrilhos, né, a criar os modelos de ladrilho. Né? Na época os ladrilhos tinham um padrão. Ele tinha um caderno com os padrões, né? E, a minha missão era copiar aqueles padrões para você poder fazer uma forma de metal para poder fazer os desenhos. Mas aí eu comecei a criar os meus desenhos. A partir dos padrões que tinham lá, eu comecei a inventar algumas coisas, né? E que eu achava muito chato copiar, né? Então, eu tenho, desta época, né? Eu tenho umas esculturas que eu fiz quando eu tinha 9 anos de idade, escultura em mármore Carrara. E eu tenho vários cadernos daquela época que eu desenhava, então eu não tinha acesso a materiais de desenho, então eu pegava o pó xadrez que eu usava para poder colorir o cimento, né? Misturava com goma arábica, que era uma cola, na época, pouca gente conhece essa cola, era cola de colar selo, né? E aí fazia uma espécie de aquarela. Aí, com uma pena de galinha, eu fazia os pincéis e enchi vários cadernos, sabe, de desenhos. Então, assim que eu comecei. Depois eu fui para Uberlândia. Lá em Uberlândia, eu fui trabalhar numa marmoraria lá, assim, e lá eu fui, então, o oficial ornatista, chamava-se oficial, né? Oficial ornatista. E eu tinha 12 anos. E fiquei lá até os 19 anos, ou até os 18. Depois eu saí e fui pintar. Eu queria ser pintor, né? Não sei porquê. Aí eu fui pintar
para-choque de caminhão num posto de gasolina. Tinha lá uma caixa de tinta, né? E o caminhoneiro parava e eu falava: olha, quer que desenhe uma mulher aí naquele aquele protetor de lama do pneu, né? E aí, em Brasília, em Uberlândia, isso era Uberlândia, abriu-se uma televisão lá e um dia o cara me viu desenhando, falou: você não quer ir fazer cenário na TV Triângulo? E eu fui. Fiquei lá, fiz um programa infantil lá na TV Triângulo, e aí aos 20 anos eu mudei para Brasília e vim trabalhar na TV Brasília, aonde eu tive um programa em que eu contava história e desenhava para as crianças. Deixa eu ver se eu tenho essa imagem aqui. Acho que eu tenho essa imagem aqui. E você apresentava o programa e Isso. também... Olha, que legal! Fazia tudo. Inclusive, não tinha... Deixa eu preparar Produção. aqui. Não. Era assim. Eu sei bem como é isso. Eu trabalhava no departamento de promoção, né? E na hora que estava pronto a minha hora, me ligava, eu descia correndo, e aí eu inventava, sabe, o que eu ia fazer. Eu tinha uma certa folga, porque eu apresentava uma história, né? E aí entrava um desenho animado. Depois eu apresentava um teatrinho com as crianças, uma gincana, era a tarde inteira. Vamos ver se a gente consegue compartilhar a imagem. Deixa eu voltar aqui. Peraí, acho que eu tenho que tirar essa tela daqui para eu poder compartilhar ela. Vamos ver. Nossa, Darlan, que interessante, hein, essa história. Isso que você falou aí, né? Dos Eu era o titio Darlan, sabe? Meu programa tinha 98% de audiência. Olha, que era assim, foram 4 anos que muitas crianças, né? As mães colocavam lá, para ficar livre dos meninos, colocavam eles lá em frente à TV e eles ficavam vendo o programa, né? Deixa eu ver, acho que é aqui. Essa janela. Espera aí. Compartilhar. Ok. Acho que já achei. Espera aí, deixa eu voltar no começo. Tá compartilhando o áudio também? Tá ótimo. Olha aí, deixa eu abrir aqui, vamos lá. Opa, aí. Eu acho que o áudio não tá chegando, né? Nossa, Darlan, que interessante. Então era você desenhando ao vivo. Uau, genial, hein? E eu inventava tudo na hora, né? Uhum. E foram quantos anos? 4 anos. Todos os dias. 4 horas por dia. Uau. Será que deu para ver? Deu, né? Deu sim, maravilhoso. Pois é, então... 8 anos? Não, 4. 4 anos. 4 anos, Era assim a tarde inteira, né? E na época de férias, o programa era no auditório, com gente, sabe? Não, era uma bagunça generalizada, né? Era uma coisa assim que eu amei aquilo. Eu só tive que pagar um preço muito caro, porque eu fiquei muito popular e não podia sair na rua. Sério, Darlan? Não podia, porque é o seguinte, na época não tinha a Globo ainda. Uhum. Então, um cara que aparecia na TV Brasília, TV local, cara, era assim, quando saía na rua, o nego gritava, corria atrás, sabe? Eu vivia fugindo as crianças me adoravam, os adolescentes ficavam com inveja e me maltratavam, né? Então, mas foi... Inclusive, eu acabei largando o programa. É bom falar sobre isso, porque isso tem mais de 50 anos, né? E eu um dia não voltei mais o programa. Eu fiquei tão intimidado, né, que eu não voltei o programa. Mas eu acho que esse programa ele foi muito importante, porque eu acho que ele foi a base desse meu trabalho
que eu faço, tanto nessas plásticas quanto no trabalho de comunicação. Eu trabalhei na TV aqui, né, durante um. Eu cheguei em 67 e fiquei até 71. Aí saí, fui para o Ministério da Educação, lá fazia documentário, fotografava para uma revista, fazia várias coisas que eram da área de audiovisual. Eu sempre fui muito. Eu sempre fiz. Me perdoe. Eu sempre fiz muitas coisas ao mesmo tempo, sabe? Eu desenhava, fotografava, filmava, fazia documentário, sabe? Porque é o seguinte, não tinha quem fazia, né? Quem fizesse. Então, aí eu me aventurava e acabava aprendendo e fazia. Então, esse programa, eu vou passar aqui e contar uma história do Zé Gotinha, porque eu acho que esse programa, quando a Unicef estava procurando uma pessoa para poder fazer uma logomarca para pólio, né? Aí alguém lembrou de mim, que eu já estava fora da TV há um tempo, né? Mas que era o cara que contava história para criança, que eu tinha muito jeito e tal, e desenhava. Então, lá fui eu. Deixa eu compartilhar aqui de novo. Bom, vamos lá. Quando eu fui chamado para fazer o Zé Gotinha, na realidade, o que eles queriam era só uma marca, né? O Brasil tinha assinado um compromisso com as Nações Unidas de erradicar a pólio até 1990. E essa era uma marca para poder marcar colocar nos envelopes, nos papéis de carta, sabe? Para marcar esse compromisso do Brasil. E aí eu inventei que ia fazer um personagem para a campanha da polio, né? Então, tinha um fotógrafo chamado Eduardo Milbright, que ele trabalhou nos Estados Unidos em 1986. O que ele fazia? Ele registrava com uma câmera fotográfica os movimentos de crianças, de animais. Foi o primeiro cara a fazer estudos do movimento humano, né? E de vários animais. Isso era em 1986, então era o centenário do Milbright. E aí, claro, ele estava estampado nos vários jornais, e aí eu acabei entrando em contato com ele, com a obra dele. Então, eu pensei assim, olha, se o Brasil tem esses 5 anos para erradicar a pólio, né? E se a coisa, quer dizer, nós vamos estar caminhando esses anos em direção à erradicação. E se a coisa que mais prejudica uma criança que pega pólio, o pior, quer dizer, o mais comum que acontece com ela é ela ficar privada de caminhar, ou pelo menos sem auxílio de uma bengala, uma muleta. Então, a primeira forma da ideia de Zé Gotinha era um trabalho parecido com o Milbright. Só que eu não poderia fazer isso porque seria uma cópia, né? Eu estaria, tá vendo aqui em cima? Uma cópia perfeita, né? Uhum. Aí eu resolvi transformar, como eram 2 gotas a pólio, com as 2 gotas eu criei um boneco. Olha, e o boneco ficou caminhando, né? E na época eu fiz um boneco que não tinha pezinho nem mão, sabe, os detalhes do pé nem da mão, porque eu queria que qualquer pessoa fosse capaz de desenhar esse boneco. Agora, hoje eu fico vendo que grande parte dos personagens que a gente vê hoje em videogame, mesmo em filme, eles têm mais ou menos essa coisa simplória do Zé Gotinha, né? Eu costumo falar que eu que inventei esse estilo de desenho. Foi uma coincidência, né? Na realidade, eu tinha um objetivo que era fazer com que as pessoas pudessem usar o personagem, né? Sim. Havia um problema muito sério, sabe? Porque as campanhas que o Ministério fazia, às vezes usava, eu lembro, usava imagens que não eram decodificadas em outros estados do Nordeste, da Amazônia. Por exemplo, uma vez eu estava trabalhando na Amazônia e vi um cartaz que era uma faixa de pedestre e uma criança atravessando a faixa.
e escrito assim: se você não vacinar seu filho, ele não vai ter oportunidade de atravessar essa faixa. Só isso. Isso era em 1980, antes de 1990. A TV não chegava no Amazonas, pelo menos só em pouquíssimas localidades. Então, a população não sabia o que se tratava. Eu perguntei, então, a ideia de fazer um personagem assim que pudesse, que não tivesse uma forma cultural, que pudesse ser conhecido, ser decodificado, principalmente para as crianças, porque eu achei que você podia trazer a criança para o processo. Em vez do pai lembrar o filho que ele tinha que vacinar, o filho poderia ver o comercial da vida e falar: olha, pai, sábado vai ter a vacina, me leva lá, que eu quero encontrar o Zé Gotinha. Aí Olha, depois, que interessante. o Ministério da Saúde não aceitou muito bem isso, não, sabe? Desde o desenho até ele ir para a televisão, levaram 2 anos. Uau! Aí no passado o primeiro ano, eles concordaram de colocar essa marca assinando os filmes. Aí nós fizemos um desenho animado dele andando, né? Tal, e eles sempre diziam assim: olha, porque tinha que se vacinar 96% da população infantil, que era em torno de 20, 30 milhões num dia. Aí você vê a vacinação da Covid andando menos de 1 milhão por dia, né? Você não entende isso. Mas é porque nós não temos vacina. Que na época tinha uma estratégia de distribuição, tal, então num dia se vacinava de 18 a mais de 20 milhões de crianças. Então, eles falaram assim: se você fizer um filme com o Zé Gotinha e ele fracassar, aí a campanha, quer dizer, o custo disso para o Brasil vai ser muito grande. Aí eu tive a ideia de criar a seguinte estratégia: vamos lançar um filme para as crianças dar nome para ele, que aí a gente testa, sabe, como é que vai ser a empatia do personagem. Olha, foi uma avalanche de cartas, sabe, que Uau! elas chegavam nas secretarias de saúde de caminhão, sabe? Foi um absurdo. No final, eles fizeram por sorteio. Foram sorteando vários nomes, né? E depois sorteou um daqueles. Foi assim, um processo difícil, né? E aí eu comecei a trabalhar eu fiz um livro, né? Chamado A Marca do Compromisso, que dava todas as dicas de como montar um cartaz, como fazer uma campanha de comunicação, né? E os vacinadores dos estados, né, que 90% eram mulheres, né? Então, quando eu fui apresentar o personagem, eu falava: olha, esse personagem, que não tinha nome ainda, é o filho de vocês são a mãe dele, vocês vão cuidar dele, né? Puxei pelo aspecto materno, e aí as vacinadoras e os vacinadores ficaram enlouquecidos, né, com o personagem, sabe? E aí convenceu o Ministério a fazer. Depois do sucesso do filme do nome, aí foi uma coisa assim, ele nunca mais parou, né? Aí teve um ano, acho que foi em 96, eu criei a família. Era a mãe, o pai, uma menininha e a Zeza e o Juquinha, né? E esse comercial aqui, ó, o Zé Gotinha passou a ser usado no pré-natal, né? Então, eu faço um desenho que é o pai namorando a mãe, depois o pai concebendo a criança, assim, tudo muito disfarçado, né? E foi durante o ano internacional da família. Aí eu faço um dos filmes, quando a mãe do Zé Gotinha dá a luz, né? E ela de perninha aberta, e o Juquinha vai saindo e o médico puxa, sabe? Foi um escândalo, sabe, na mídia, né? Exatamente isso que eu queria te Foi um perguntar. Deve ter escândalo. sido, Não, né? não foi um escândalo. Agora, o escândalo maior foi que a Disney fez um simpósio, um congresso com desenhistas, com pessoas que estavam usando desenho animado para a educação, né? Então, tinham 150 participantes lá, pelo menos de uma região do mundo tinha. E aí, do Brasil, fomos eu e o Maurício, né? A hora que eu passei esse filme, nossa, mas foi um escândalo. Porque o americano é muito conservador, né? Foi Em passado que no. ano foi isso? Que ano foi isso, Darlan? Isso Você lembra? foi em 92.
Olha aí, né? E quem estava apresentando a minha parte, cara, se não me engano, é aquele ator que fazia o 007, que era Ah, esqueci o nome dele agora. George Clooney? George Clooney? Não, 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 não. Não, não, é um outro. Não vou lembrar, não. Foram tantos, né? Sim, exatamente, para ficar vendo vários. Eu com 74 anos, eu nunca tive memória boa, agora então estou ficando Sim. bem difícil. E, então, aqui, olha, o pré-natal, a gente trabalhou muita ideia do pré-natal, sabe? O Ministério, a Unicef, né, e o Ministério, eles tinham uma birra. Tinha não, não a birra, a mamadeira realmente, uma mamadeira que dá para uma criança, principalmente nas regiões pobres, é um canal de infecção muito grande, porque às vezes a água não tá pura, sabe? Às vezes é a água da cisterna, às vezes a mãe faz a mamadeira e deixa o leite azedar, sabe, para dar à tarde, sem contar que a mamadeira é mais fácil e a criança para de de amamentar, né? Para de sugar o seio, que é mais difícil. Aí a Zeza deu uma surra na mamadeira num ringue de, de boxe. Uau. Aí trabalhando na reidratação oral, né? E veja que a mãe era. Eu era muito radical, a mãe era pelado, o pai pelado, sabe? No começo, tinha até os jogos sexuais, mas me convenceram a tirar, sabe? Você estava bem naturalista, né, Darlan? Bem Darlan, naturalista. eu acho que é o Sean Connery, né, que apresentava o 007. Não é ele, não é. Não, A não gente vai é. achar depois, então, essa informação. Vamos nós. E aí, esses filmes aqui foi eu que fiz, né? Eu junto com meus filhos, nós fizemos uns 50 filmes. Eu tinha Uau! três meninas, eu criava, desenhava, que a animação se desenha, para fazer um passo, você desenha o primeiro, o 5, o 9, e assim vai, são as pontas, né? Aí depois você vai desenhando os intermeios, né? E, pra você ter uma ideia, o filme de 30 segundos tinha de 800 a 900 desenhos. Uau! Era uma trabalhadeira, era uma trabalheira. E eu comecei a fazer animação porque as agências de publicidade queriam derrubar o personagem. Então, o desenho animado era muito caro, sabe? Custava tipo $5.000 um desenho animado na época, sabe? E aí uma das coisas que eles argumentavam era que era muito caro, o filme ao vivo era mais barato. Aí eu comecei a desenhar e aí fazia quase de graça. Uhum. Aí a Xuxa entrou na campanha, vocês devem lembrar, né? Essa Virginie era de uma banda pop. Como eu não sou muito ligado em música, não lembro qual era a banda dela. Vamos descobrir. Muito legal, hein? Virginie, né? E assim, para quem não tem dimensão do que, por exemplo, era a Xuxa, era extremamente forte, né? Era muito homogêneo, né? Assim, não tinha Isso, outras opções, né? De entretenimento para criança e tal. Era a Xuxa, né? era a Xuxa. E aqui em Era a Brasília, eu. Mas nessa altura eu já tinha saído, né? Eu sou antes da Xuxa. Uhum. Eu, eu, Que eu, legal. eu fui o Chuchu. Era daquela banda Metrô, né? Que cantava nada, a Eu acho que felicidade, era, acho que era isso. Metrô. Interessante. Esse foi um episódio mais recente que teve com o Zé Gotinha, sabe? Começou assim, um, alguém tuitou, assim, porque o Zé Gotinha, a Secretaria de Saúde, né, eles fazem a fantasia dele às vezes sem nenhum recurso, né? Então alguém no Nordeste fez um Zé Gotinha que parecia mais um Ku Klux Klan, né? E aí aí alguém tuitou aqui, uma jornalista americana ficou escandalizada e tuitou, e isso rodou o mundo, sabe? Rodou o mundo. Aí eu entrei no Twitter, né? E expliquei que não era nada disso, sabe? Que a gente não tinha essa cultura de Ku Klux Klan, ninguém sabe o que é isso. E mostrei os desenhos de Zé Gotinha, como é que era, falei sobre as dificuldades e tal, né? E aí dei entrevista para vários blogs e jornais internacionais, sabe? E aí eu deixei meu WhatsApp no Twitter. E se alguém precisar de falar comigo, qualquer hora, liga que eu
que eu vou atender, né? Maior interesse. Sim. Aí o filho do presidente publica, faz um post do Zé Gotinha usando uma arma, né? E eu fiquei muito, muito tocado com isso, sabe? Eu fiquei muito tocado e fiquei muito chateado, sabe? E aí eu fui para a mídia, sabe? E tive uma cobertura, sabe? Que, olha, saiu no Time, saiu no Le Monde, um jornal da Alemanha fez uma página inteira comigo. O Jornal de Tóquio foi o primeiro que me ligou de madrugada. Você já viu isso aqui e tal? E eu falei, já. E aí eu fui no Bial, fui a Folha de São Paulo, publicou uma página inteira no sábado daquela semana e uma página inteira no domingo. Aí eu fui no Bial, fui no Globo News, fiquei uma tarde inteira lá naquele jornal, lá sentado, conversando com as pessoas, né? E eu fiquei impressionado de ver o carinho que as pessoas têm com o Zé Gotinha. O Zé Inclusive, Gotinha. inclusive, quando eu cheguei a entrar no Twitter, foi porque, olha, o que tinha de gente defendendo o Zé Gotinha, eu falei, eu tenho que entrar lá e falar, né? Não é isso? E aí fizeram várias caricaturas minhas, até eu saí nas caricaturas, sabe? Olha que legal, né, Darlan? Foi muito bom, eu guardei isso aí tudo com... foi muito bacana, né? E depois disso, né, aí refizeram a família, né? E aí o governo atual resolveu assumir o Zé Gotinha porque realmente é um ícone, né? É um ícone. Não tem nada assim tão popular quanto ele, né? E eu estou satisfeito com... Assim, muito embora o meu Zé Gotinha, ele era um ser elemental, sabe? Ele não tinha mão, mas se ele tivesse que pegar alguma coisa, daquele bracinho surgia uma mão, sabe? Se ele tivesse que acertar alguém, a mão virava uma marreta, ele passava no meio de parede, sabe? Ele era multiforme, ele virava um passarinho, era uma coisa muito lúdica, né? O Ministério da Saúde transformou o Zé Gotinha numa criança, que não é isso, sabe? Não era essa a minha ideia, mas eu me aposentei, né? Eu tenho que ficar de longe aqui. Aí... Não, mas é interessante você registrar, né? Que assim, de como que a obra também ela vai ser, né? Vai tendo vida própria também, né, Darlan? A gente faz. E você tocou num ponto interessante. Nesse user guide que eu fiz nesse livro de como usar, sabe? Eu escrevi num determinado momento, o Zé Gotinha é da população brasileira. Olha Então, aí. todo mundo tem o direito de desenhá-lo e utilizá-lo, entendeu? Agora, eu sempre lembro disso, assim, agora, eu não disse que tinham que me agradar. Aí o pessoal faz do jeito deles, né? Mas esse último comercial está uma graça, né? Porque o Zé Gotinha, na realidade, é uma ideia, né? O boneco um pouco, assim, não é não é a forma dele que se impõe, é a ideia, né? É a ideia da educação, de um ser que faz o bem, né? E, bom, daí eu vou pular para as esculturas, porque quando eu me aposentei, né, eu fiquei, sabe, aos 18 anos, eu larguei a escultura em mármore, né? Entrei para a televisão e só fui retomar a escultura quando eu me aposentei em 93. Quer dizer, isso já vai fazer 30 anos, né, que eu me aposentei. Então, aí eu comecei a fazer escultura e comecei a fazer... Como eu morava em apartamento, eu comecei a fazer esculturas de cimento em vez de fazer em mármore, que mármore ia fazer muito barulho, né, no apartamento. Tal. E aí, aqueles anos que eu brinquei lá na oficina do meu pai, que pegava cimento com a mão, pegava os pigmentos, tal, né, que ele ficou memorizado no meu corpo, como explicou a minha médica, né? E aí, quando eu tive contato de novo com o cimento, explodiu uma alergia, sabe? Que eu trabalhava só de luvas, né? De máscara, e mesmo assim tive uma paralisia no olho, sabe? Aí o neurologista falou, olha, muda de profissão. Você não vai poder chegar mais perto de tinta, nada que você usa para poder pintar, você não pode chegar perto. Até a argila me ofendia, você acredita nisso? Caramba! Até a argila. Aí eu tinha me aposentado como chefe da
Minhas últimas atividades, eu fui professor de desenho industrial na UNB, e depois eu fui implantar a computação gráfica na Radiobras, né? E, Olha só, Darlan, eu finalmente encontrei, porque assim, conta um pouco da minha vida para as pessoas falam assim, nossa, você já teve 10 vidas, e agora eu encontrei uma pessoa que já teve 1000, vamos falar, não, mas vocês não conhecem o Darlan Rosa, gente, Darlan Rosa. Vou falar de você, vou usar minha referência agora, amigo. obrigado. Aí o que aconteceu? Eu passei a usar o computador para poder fazer minhas esculturas. Eu criei num software tridimensional, né? Essa amarela aqui foram as primeiras. Eu ia para a metalúrgica para poder, que eu tinha que segurar as peças para soldar, né? Mas aí fiz uma escultura, sabe? O cheiro da tocha, né? Que ela queima oxigênio e ela queima o ferro também. Aquilo ficou impossível de eu trabalhar com as esculturas, né? Aí eu comecei a fazer as esculturas parafusadas, né? Elas têm umas dobras, elas parafusam como se fosse um Lego, né? Aí eu não preciso ir na metalúrgica, né? E nos últimos anos agora, né? Tem uma filha que trabalha comigo o tempo todo, que trabalhou comigo desde a época do Zé Gotinha, né? Então hoje eu passei meu acervo para ela, então sob a minha supervisão, ela que constrói as esculturas, né? Qual o nome dela, Darlan? Chama Ana Paula. Vocês encontram o Ana, nome. querida, né? Um beijo enorme. Você encontra, ela é designer, então você encontra ela aí na rede como Ana Prosa. Ana Paula, Ana P. Rosa, Ana Paula. Ela faz umas joias magníficas, sabe? Ai, eu acho que eu já vi isso. Ela é daqui de Brasília, não é? Mas agora ela voltou para Floripa. Ela nasceu aqui, né? A Floripa tem uma história interessante. Ela queria fazer um mestrado em metalurgia, né? Para poder fazer as joias. Eu falei, eu financio, mas você tem que usar a minha obra como ponto de estudo. Ah, muito bom. E aí, de lá para cá, isso foi em 2004, sabe? Ela que assume isso, porque outra coisa que eu não posso fazer é pegar peso de jeito nenhum, sabe? Então, eu só fico no passeio. E essas esculturas, sabe? As crianças gostavam de entrar dentro dela. Eu ficava muito preocupado, porque é cheio de arestas, né? Tem a lâmpada que acende, né? Então, um dia, uma jornalista chamada Célia Curto, do Correio Brasiliense, me convidou para criar um parque de esculturas. Uau, Aí eu falei, olha, eu topo se eu puder fazer um parque com esculturas. Não, eu queria um parque infantil. Se eu topo se eu puder fazer um parque de esculturas, né? No começo, quando começamos a discutir lá no CCBB, a coisa foi assim, mas olha, vamos ensinar a criança a subir na obra. Isso a gente luta para a criança não estragar as obras, né? Você vai ensinar a subir. Eu falei, olha, quem ama protege. Então nós vamos ensinar as crianças a gostar e ter cuidado, né? E aí nasceu o Casulo. O Parque Casulo, que é um xodó da criançada, ele está com 12 anos, né? Nossa, é incrível, né? Essa escultura aqui, ela tem 20 metros de perímetro, né? É um tubo que tem um escorregador dentro, e ela tem uma luz acesa dentro dela, né? Que aí e a chapa é perfurada. Essa perfuração da chapa teve uma história. Quando estava tudo pronto, sabe? Com ok para poder construir as esculturas, aí o bombeiro falou, não, esse negócio de ferro no sol, isso vai pegar 40 graus e vai queimar a mão das crianças, sabe? Não, de jeito nenhum, você não pode fazer isso. Aí eu lembrei que aquelas televisões a válvula, sabe? Que esquentava para burro, ela tinha, atrás dela, assim, ela tinha uma tela perfurada, sabe? Aí eu perguntei para um engenheiro amigo meu, aqueles furos que tem na chapa e tal coisa, aquilo é para o calor sair? Ele disse, não, é porque o calor dissipa. O calor bate na chapa, a chapa segura o calor. Quando chega no buraco, ela dissipa, porque não tem para onde ir, entendeu? É uma coisa de física, né? Aí eu fiz a chapa perfurada, né? Ela é perfurada 35%. Dentro do casulo é sombra, e pode estar um sol de 40 graus, que você põe a mão na chapa, tá
não fica nem assim morno, sabe? Que Foi uma ótima solução, descoberta. hein? Foi um negócio assim de... Uma inspiração, assim, né? Veio e você falou, vou solucionar, né? Quando eu voltei para cá, eu falei, meu Deus, eu não vou poder fazer aquelas esculturas. Eu estava É, muito porque não, afim de fazer, olha, sabe? Dalan, eu te confesso, assim, uma das coisas, o meu filho era pequeno, né? É. E a gente levava ali aquela criançada toda para o CCBB, para aquele parque maravilhoso. E aí eu senti uma vontade de ser pequena para entrar naqueles brinquedos, Não, até mas, me escorrega. não, mas aquilo é feito para criança e adulto. Pois é, mas ainda como é que a mãe, entendeu? Eu já era assim tirada de escanteio, que eu era a mãe mais nova da turma. É. Porque é o Ah, eu seguinte, queria, eu ficava ali assim, sabe? Oh, aquilo é bom demais, é lindo porque demais. por exemplo, quando eu levo meu neto lá, né, eu escorrego com ele, eu subo nas peças, porque é o seguinte, você ir e ter que ficar esperando no poder ir junto com a criança, né? Aí É, esse sistema de parafusar as esculturas, ele trouxe um outro benefício, sabe? Que foi que você podia, uma escultura dessa de 2,5 metros, depois da exposição, eu desmontava ela e botava debaixo da minha cama, sabe? Então, ela não ocupava espaço para armazenar, né? E aí, elas começaram também a poder viajar, porque o custo era muito barato, né? Por exemplo, essa escultura aqui, que está na Alemanha, né? sim. O cara tem um castelo lá em Leeds, aí ele me encomendou 2 esculturas. Aí eu falei para ele, olha, eu vou te mandar desmontada, porque aí o transporte fica mais barato. Ele disse, não, eu quero que venha montada do seu ateliê até o meu castelo, né? Aí eu fiz o custo para levar a escultura montada, US$ 50.000. Aí falei, para levar desmontada, US$ 4.000. Ele falou, manda desmontada. Né? E aí eu fiz esculturas, sabe, desse país, em várias capitais do mundo, né? Que Eu ia. legal. Na França, eu fui para o. Teve o ano do Brasil na França em 2005, né? Eu me Uhum. inscrevi, mas não fui convidado. Aí, aí eu falei com um amigo meu que estava coordenando coordenar a parte do Brasil aqui. Ele falou assim: faz as esculturas que eu Eu coloco vou você no ver. programa, sabe? Bota as esculturas lá. Aí eu fiz umas esculturas menores do que essa, sabe? Fiz as esculturas e levei. E essas esculturas foram expostas na Cité Universitaire. Olha que E legal. foi o espaço que me deram lá no ano da França. Aí teve uma reunião de reitores das universidades, e aí eles ficaram muito encantados e patrocinaram uma itinerante pelas universidades francesas durante 3 anos. Aí me deram 80 euros, 80.000 euros para poder fazer o projeto. Não me deu, não, porque a Cité Culture, lá da Cité Universitaire, que manejou isso tudo. As meninas levavam as esculturas no TGV, montavam lá, sabe? Tá vendo essa caixinha aqui? Consegue Uhum. ver meu mouse? Essa Sim. caixinha aqui é uma caixa de alumínio aonde as esculturas iam colocadas dentro, Olha desmontada. só. Era a caixa de transporte, né? Uhum. Quando tirava a escultura que montava a escultura, a caixa servia de base, né? E como essas esculturas eram de alumínio, de carroceria de avião, para ficar bem leve, né? Uhum. Aí elas não paravam em pé, claro, qualquer ventinho ela rolava. Então a gente passou a encher, colocar água dentro dessa caixa, que era uma caixa de 70 por 70, então dava uma âncora 70 por 70 por 40. Então dava uma âncora, fazia um peso, segurava a escultura no chão, né? E quando terminava a exposição, era só você virar a caixa e jogar a água fora. Porque se tivesse, por exemplo, cascalho ou areia, era resíduo que teria que ser manuseado, né? Então, Uau. essa exposição e essa exposição a imagem dessas exposições, dessas esferas, né? Inclusive à noite elas ficam muito bonitas, iluminadas, né? Na neve. E aí ficaram uns 10 anos no site da Cité Universitaire. Era uma espécie de marca deles. Foi muito, muito Parabéns, incrível. amigo. Que linda, que vida linda, que obra linda. Que Essa top. aqui, obrigado.
Essa aqui é uma escultura que eu tenho na 302, né? E é da 302 Norte, e o projetor que ilumina ela projeta uma sombra na prumada do prédio, sabe? Da lateral da prumada. Então, é um efeito muito bonito. Essa escultura aqui, eu fiz uma série de esculturas que não eram maciças, ela era chama escultura caixa. Ela é oca por dentro, né? Essa aqui está ali perto do CCBB, no negócio, na comissão da Da justiça lá no prédio. justiça, Eu esqueci o nome agora. Ô, Darlan, e como que é para você essa ocupação do espaço urbano, né? Essa ocupação dos espaços com a escultura, porque acaba que tem uma outra temporalidade também, né? A obra, né? Como foi isso, assim, esses convites, né? Não, Principalmente na realidade não teve convite. É o seguinte, Como é, eu exatamente? queria... porque é o seguinte, quando eu... teve um jornalista também, que era o Josafá... Não, esqueci o nome dele, ele é falecido. Ele estava trabalhando na comunicação do Lago Sul, né? Ele falou, Darlan, por que você não coloca uma escultura ali no pontão, né? Eu falei, olha, legal, eu vou atrás de dinheiro para poder fazer isso, né? Porque aquilo lá foi feito com o meu dinheiro, né? Mas aí, para colocar a escultura no espaço público, eu tinha que ter permissão das concessionárias, água, luz, telefone, sabe? Porque eles alegavam que o Detran, porque alegava que a escultura podia barrar a visão do motorista e provocar acidente, né? E o IFAM também não queria deixar, porque eu estaria entrando no tombamento da cidade, né? Eu estaria, de alguma forma, né? A história não é bem assim, né? Quando eu procurei o DEFA, que é o braço do IFAM aqui em Brasília, eles falaram assim, olha, não tem nada que diga que pode e que não pode, então a gente não pode autorizar, sabe? Sim. Aí, Umas encruzilhadas burocráticas, né? aí tinha uma aluna, uma ex-aluna minha que trabalhava lá, e aí a chefe dela viajou, e ela sumiu lá por uma semana, o lugar da chefe, ela deu uma canetada e autorizou. Aquilo que tem que ser, né? Na live de ontem, o Mo, aliás, um super beijo para o Mo e para o Cachito, que foram os nossos entrevistados ontem. E aí o Mo falou uma coisa: as coisas acontecem porque tem pessoas certas nas horas certas, né? Aí as coisas boas acontecem. Eu tenho uma frase também que eu acho muito bom assim, sabe? As coisas só acontecem para quem está preparado. Então, por exemplo, se alguém falar assim, Darlan, você não quer colocar uma escultura ali? Ah, eu não tenho, né? Então, eu estava sempre com umas esculturas, né? E como aconteceu, sabe, o Blue Tree, que hoje tem um outro nome, eu acho que é um hotel que fica perto da Costa Acústica, na Orla, é um projeto, se não me engano, do Rui Otaki, né? E aí ia ter uma visita do príncipe lá da Inglaterra, né? Ele ia passar aqui, ia ficar 12 horas, sabe? E o hotel estava ainda colocando mobília, sabe? Estava ainda, sabe? Aí uma moça que trabalhava lá, que tinha visto a minha escultura, falou, Darla, você não quer fazer uma exposição aqui, né? Eu falei, mas eu só tenho umas 2 esculturas. Ela disse, não, mas você tem uma semana. Cara, nós viramos a noite lá da Metalúrgica da Guaxinim, fiz umas 6 esculturas, e aí colocamos lá no Blue Tree, né? E aquilo foi assim o Blue Tree era da Paulo Otávio, né? E aí a mulher dele, a Cristina, que é a presidente do Memorial JK, me convidou para poder fazer aquela exposição na frente do memorial. Eu já estava... incrível, né? Eu já estava com aquelas esculturas prontas, sabe? Porque eu queria fazer a exposição na Esplanada para poder celebrar o Penta, que o Brasil tinha certeza que ia ganhar, sabe? Mas aí saiu uma lei distrital que era proibido ocupar a Esplanada. Aí me vem esse convite da Ana Cristina.
Tá vendo? Que A aí, sincronicidade, né? sincronicidade, entendeu? E eu acabei montando as esculturas nas proximidades do Penta, sabe? Aí tive até que explicar que não era comemoração do Penta, era comemoração centenário do presidente, né? Então, quer dizer, uma coisa vai pulando para outra, sabe? Sim. É assim que as coisas vão acontecendo, né? Então, Darlan, mas aí também assim, por exemplo, você então recebe alguns convites para determinados lugares, tem outros lugares que não tem convite, que você vai ocupando. não, não, Não a tem. maior parte, a maior parte é eu que me convido. Olha que interessante, hein? Não, Você que se coloca. pouquíssimo, porque é o seguinte, eu trabalhei 18 anos, por isso na história do Zé Gotinha, eu acabei ficando 18 anos no Unicef, né? Uhum. Eu trabalhei no Unicef em Nova York, né? Trabalhei na OMS em Genebra, e trabalhei em Genebra, eu fiz uma campanha em Luanda, Angola, de erradicação da polio. Mas eu era contratado por Genebra. Então, é o seguinte, uma das coisas que eu tinha que fazer na época eu viajava muito para o Amazonas, Mato Grosso, depois comecei a viajar para o exterior, né? E eu tinha que fazer, pois eu chegava numa cidade, né? Cheguei em Angola, por exemplo, tinha várias ONGs, vários organismos das Nações Unidas, né? Tinha o Ministério da Saúde lá, tinha as associações de bairros, sabe? E eu tinha que navegar com o meu trabalho em consenso com todo esse pessoal, sabe? Então, eu aprendi a negociar, sabe? Eu virei um cara terrível, né? Quando a pessoa fala para mim não, aí é que eu me motivo, sabe? Aí, Aí é que olha, eu aí acho que você pode dar aula sobre isso também, hein? quando a pessoa fala Sobre que não, é, aí vira tipo quase uma diplomacia aí que você tem, né, de ocupação é, mas, artística. Isso para o mas eu, carnaval é muito importante, viu? Porque a gente recebe muito não com os blocos, os desfiles, né? isso. Então, eu acho que Imagino, você porque tem muito para passar para gente. obrigado. Eu me lembro que a gente, porque com esse negócio das esculturas, mas a minha mulher aposentada, os filhos casados, né? Uhum, A gente alugava um tipo de um Airbnb, que na época não tinha, mas alguma coisa similar, e ia passar 2 meses num determinado país para tentar alavancar uma exposição, né? sim. E eu sei que a gente estava no Canadá, né? A gente foi para o Canadá e aproveitamos estudando francês lá 4 horas por dia, sabe? Lá em Montreal. E aí eu fui a Toronto e vi lá um prédio, sabe? Que era o seguinte, era, era dois prédios antigos, né? Que eram lado a lado a entrada do subterrâneo, porque no Canadá tem um subterrâneo, porque quando está no inverno as pessoas andam por baixo da cidade, né? Então o Calatrava fez uns arcos ligando os dois blocos, né? Os dois prédios, né? Eu olhei e falei, gente, isso aqui daria para pendurar umas bolas, sabe? Aí eu tinha um cartãozinho que Uhum. tinha o desenho das minhas esculturas, né? Aí eu subi lá na sala do gerente lá daquele espaço e falei para a secretária dele o seguinte: olha, dá esse cartão para o seu chefe, inclusive está aqui o meu site. Se ele se interessar pelo meu trabalho, eu quero expor lá nos arcos. Se ele se interessar, ele me chama. Ele me marca uma entrevista, eu moro em Montreal, eu pego o ônibus e venho para cá, né? Aí 2 dias depois ele me ligou. Aí, muito interessante esse negócio tal, e esse trabalho seu magnífico, né? Coisa e tal. Não, não, teríamos vamos expor isso aí, né? Ele disse, o aluguel do espaço é US$ 50.000. Aí você tem que fazer um seguro de US$ 2 milhões, porque se cair na cabeça de alguém, US$ 2 milhões significa que você tinha que dispor desse dinheiro, né? Sim. Aí, cara, e aí eu comecei a lutar, né, junto com o Itamaraty, uns amigos maravilhosos do Itamaraty, né? Vai daqui, vai dali. Nós conseguimos o espaço, que ele desse o espaço de graça, né? E aí, no final, o Itamaraty deu um pouco de dinheiro
para ajudar, né? E aí o cara ainda acabou patrocinando a exposição. Isso é que é negociador, hein? Olha aí, Mas, olha, levou um tempo, viu? Foi quase dois. Eu vim embora em 2009, né? E voltei em 2010 para poder fazer a exposição. E aí uma peça, porque é o seguinte, aonde eu vou e faço uma exposição, eu deixo uma peça, uma escultura. Essa escultura que lá do Canadá, ela está em Gatineau, que é a capital lá do Canadá, né? E ela fica num centro cultural, né? Chama Maison des Citoyens, a Casa do Cidadão, está lá pendurada. Na França, que foi a coisa mais engraçada, sabe? Eu falei assim, eu queria doar essas obras aqui, né? Depois de um ano de exposição, eu queria deixar isso para a França, né? Aí o cara falou assim, olha, a França, ela só aceita uma obra de arte se ela colocar ela no orçamento da manutenção. Então, você nem pense nisso, que isso não vai acontecer. Né? Tá bom. Aí, eu doei uma escultura para a Casa do Brasil, que lá no Distrito Universitário, assim, acho que são 35 casas, cada país tem uma casa, que hospeda mais ou menos umas 40 pessoas, né? Então, estudantes, professores, pesquisadores vão para essa casa, né? Então, eu doei essa escultura lá, depois doei uma para a Fundação... como é que é o nome? Jean o quê, Célia? Jean Monnet. A Fundação Jean Monnet. Fica no 14M. E aí, lá, eu coloquei uma das grandes e duas pequenas. Aí eu fiz essa exposição também, ela foi depois para Sergi Pontoise, né? E aí eu doei uma obra lá, né? E aí, quando começou a itinerância dessas obras, né, pela França, porque eu tinha que fazer uma exportação temporária, né? E aí, 6 meses eu fiz outra, que foram 3 anos, né? Quando eu fiz três exportações temporárias, quer dizer, a terceira teve que ser definitiva, elas não podiam voltar para o Brasil, só voltaria se eu pagasse o imposto, né? E aí as meninas lá da Cité Culture, elas falaram, não, vamos dar um jeito, aí dividiram, foi uma para uma universidade no Sul, e 5 estão em Saint-Jean-Pied-de-Port, que é o início do Caminho de Santiago. Ficaram todas lá. 15 esculturas. Ficaram 15 lá. Então, eu vou fazer. Essa aqui são... E você tem, assim, uma quantificação de quantas esculturas você já produziu? Já, se você entrar no YouTube, tem um vídeo que eu mesmo fiz, chama-se Não é Verdade Nem Mentira, é Arte. Olha, que interessante. E aí conta toda a minha história, desde Coromandel, sabe? E aqui mesmo, por exemplo, aqui em Brasília, eu tenho 54 esculturas, né? Assim, na rua, nos centros culturais, como CCBB, né? Em todos os museus, Itamaraty, alguns ministérios, no Congresso, nas duas casas. Então, em alguns prédios comerciais, né? Que tem também, e o ano passado foi inaugurado o residencial Darlan Rosa, que fica na 414. Aí tem uma escultura minha também lá. 414 norte ou sul? Sul. Sul, olha que bacana, né? O Paulo me fez uma homenagem, sabe? Que interessante. Foi muito bacana. E você continua produzindo, por exemplo, assim, se a turma, quem estiver assistindo, quiser entrar em contato, pode entrar em contato, né? Claro, porque é o seguinte, para você ter uma ideia como é que eu funcionei, sabe, ao longo da minha vida, lá, quando eu era criança, minha mãe guardava os meus desenhos, esses cadernos, tem uma mala de um tamanho cheio desses desenhos e pequenas esculturas, né? Daqui a pouco eu vou levantar e vou pegar a minha escultura de quando eu tinha 9 anos. Sim. Está aqui perto. Então, Célia, pega para mim aquelas 2 esculturas pequenas. Vou mandar um beijão para a Célia aí, Célia, maravilhosa. A Célia, e depois a Célia guardou, sabe? Então, é o seguinte, eu comecei a trabalhar no digital
Está aqui nos gavetes a casa de mármore. Tem o Cristo e tem um... Minha família também é de Coromandel, tão legal. Pois é, de Coromandel? Qual a sua família? Andrade é uma família de Coromandel, e depois o povo foi para Vazante, é um pouco por ali. Pois é, eu sou de lá, então nós somos conterrâneos, né? Conterrâneo, né, das Minas. Mas aí é o seguinte, eu trabalhei até mais ou menos os anos... Tá bom, Célia. Eu trabalhei mais ou menos até os anos 90, pintando à mão, né? E fazendo pintura à mão e fazendo esculturas também, de cimento, essas coisas, né? Então, que eu chamo da minha fase... como é que é? Tem o digital e o outro é o analógico. Analógico. Analógico, Então, nessa fase, né, que pega de 55 até 93, eu tenho mais ou menos 1.000 obras estocadas aqui em casa. Uau! Eu passo para pintura, escultura, desenhos, entendeu? E em termos de... Depois, quando eu passei a trabalhar no digital, né, eu estou agora inventariando, tem cerca de 3.000 projetos digitais. Então, o que acontece? Na realidade, eu criei um processo, porque a minha visão como artista é a visão do desenhista industrial, né? Eu sempre, quando eu comecei a trabalhar eu acho que eu sempre fui meio preguiçoso, porque quando eu era era desenhista gráfico, né? Fazia cartazes, essas coisas assim, mas eu tinha que ter um arte finalista, porque eu não conseguia fazer o trabalho final, sabe? Então, hoje minha filha é uma mão na roda, porque está 36 anos trabalhando comigo, então a gente pega, e ela está, inclusive, gerenciando o acervo, né? Então, tem, por exemplo, a demanda de uma escultura, a gente juntos escolhe o arquivo, né? E aí esse arquivo ela vai atualizar os encaixes, o buraco de parafuso, né? E tem uma coisa que vai acontecendo, sabe? De uma escultura para outra, você vai introduzindo pequenas mudanças, sabe? É mais ou menos como você projetar um carro, né? Você vai caminhando com ele, mas sem que ele perca a marca, né? A característica dele, né? Sim. Então, e aí a minha filha faz as coisas. Ó, esse aqui é um trabalho que está inédito, né? Quando eu dei aula na UNB, eu tinha uma matéria que eu dava aula que se chamava Superfície, Volume e Movimento. Você dava aula nas artes visuais? Eu dava aula no desenho, lá chamava IDA, na época. No IDA, Mas no curso de desenho industrial. Desenho industrial. Então, eu fiz um exercício com os alunos, né? Eu criei essa fórmula aqui, depois eu vou te mostrar o uso dela. Com essa forma aqui, que ela encaixa e faz várias coisas, a gente fazia azulejos. Inclusive, no Brasília Palace, tem 6 painéis feitos com esse desenho de azulejo, que era aquele trabalho feito lá na UNB em 93. Só que a gente atualiza ele e dá a experiência que você tem agora, eu coloco nela, né? E depois, para poder fazer o volume, também não tem esses riscos aqui, a gente fazia um gabarito com a madeira para poder encher de cimento, sabe? O gesso. Então, agora, esse trabalho, eu estou pensando em fazer um parque com ele, obras grandes, né, para as crianças brincarem de escorregar nela. Ela virada de boca para cima vai ser um banco. Quer dizer, eu acredito assim, que o trabalho, assim, eu não tenho que arrancar leite de pedra, sabe? O meu trabalho, ele não tem cronologia. Eu vou numa fonte de 90, acho uma coisa interessante, que naquela época me escapou o meu olhar, né?
ou porque as pessoas não se interessaram, né? Assim, quando eu fiz as esferas, houve um interesse assim, absurdo, né? E as outras coisas não. Então, as outras coisas agora é que eu estou trazendo elas para a vida, sabe? Maravilha, hein? Esse aqui é um monumento que, tá vendo? Esse aqui era aquele módulo, Uhum. sabe? Ah, e aí você, né, deu essa. Aí, dessa forma aqui, esse monumento vai ser construído no Japão e ele é para comemorar a volta da imigração para o Japão, né? Que os japoneses vieram, agora os filhos dos japoneses estão indo. Olha que interessante. Então, A diáspora, né? isso. Aí eu fiz uma onda, né? Uma onda que como fosse uma onda de imigração, né? E essa escultura, ela vai ser, quer dizer, eu doei esse projeto para lá para o embaixado do Brasil, né? Uhum. Então, vai para uma região que assim, a coisa está em estudo ainda, né? Isso vai levar com certeza uns 2 anos, né? Então tem que captar recurso, né? Então essa escultura ela vai ter o seguinte diferencial: a gente vai ter umas miniaturas e que elas vão ter só um parafuso aqui, né, no centro. Então ela vai fechar igual um canivete canivete suíço, né? Sim. E a pessoa vai poder abrir ela e fazer várias formas. Uau, interessante, hein? Olha aqui Aí as diversas formas, né? com aquele mesmo módulo, entendeu? Eu faço o que eu quero. Muito Ó, tá bom, vendo? muito bom. Então, e agora eu tenho trabalhado muito com esse cubo, né? Porque esse cubo é uma coisa que, assim, porque a esfera já é uma coisa assim, eu estou criando um cubo, tipo um cubo 4D, né? Que ele vai se expandindo, né? É multidimensional, né? Então, estou criando uma forma própria. Esse aqui, eu gosto, como eu trabalhei em televisão, né? Eu sou da área de animação, né? Então, para não perder o pique, de vez em quando eu faço alguma coisa. Esse aqui é um filme que eu fiz, coloquei na internet, né? E deu um resultado absurdo, sabe? Eu fiz assim, quando estava naquele período que tinha muita queimada no Mato Grosso, na Amazônia, né? Que os repórteres mostravam as onças com a patinha queimada, os passarinhos com as penas. Aquilo me deu uma pena tão grande, né? E eu resolvi fazer um comercial que eu chamei de em memória dos animais mortos nos incêndios. Se não tiver saindo áudio, você me fala, tá? Tá. E essa pauta dos incêndios, ela ainda é bem atual, né? Na Bem verdade, a gente atual, está acompanhando bastante desmatamentos, incêndios, infelizmente. Em vários biomas, inclusive o nosso cerrado, né, também. Isso. Acho que a gente não está conseguindo ver a tela, né? Você está tentando compartilhar? Enquanto você vai colocando aí a tela, Darlan, eu vou lembrando o pessoal que está assistindo a gente, nosso site é www.carnavalesca.org. O Darlan é uma fonte de inspiração para nós acreditamos muito assim, na arte como forma de pertencimento e de estar nesse mundo e de construí-lo, né? A gente é bem naquela linha que a arte existe para que a verdade não nos destrua. Então, nós vamos trazer vários conteúdos sobre o Darlan, publicar na nossa rede. O Darlan é parceiro do artista plástico que rege, né, a nossa rede, que é o Thiago Botelho. Um abração para o Thiago. E é muita satisfação da gente, assim, para a nossa rede carnavalesca, sermos contemporâneos do Darlan. A gente espera que o Darlan faça muitas esculturas para os nossos carros alegóricos. Espera assim, uns carros alegóricos com as esculturas dele aí. Tomara que É um prazer. ainda vire realidade. A gente vai trabalhar para que isso aconteça aí, quem sabe 2023, né, os próximos anos.
Inclusive com a Célia também na avenida, Ana P na avenida, todo mundo. Todo mundo. A live. Todo mundo junto. Desculpa, porque hoje é aniversário de um neto, então estão fazendo uma live, minha mulher esqueceu, eu estou lembrando ela. Tá bem. Olha aqui, essa é a esculturinha que eu fiz com 9 anos. Uau, que lindo! É um Cristo, né? Olha que lindo, é um Cristo. Esse é mármore Carrara. Essa escultura aqui, ela eu tinha acho que 13, e por incrível que pareça, eu não tinha visto uma mulher pelada ainda, sabe? Então, eu não sabia como é que era o peito, né? Sim, você suspeitava e moldou. Isso não, aí é o seguinte, aí o pessoal que carregava os blocos lá na marmoraria, eles andavam sem camisa, né? Eu falei, bom, deve ser isso, você cresce. Aumentar, né? Deve ser mais ou menos isso. Tamanho. Não é que eu não tinha visto, eu não tinha acesso para poder, naquela hora que eu precisava para poder a fazer. Forma, né? mesmo. A forma. Então, né? é isso. Eu gosto muito de escrever também. Eu não cheguei a fazer artes. Eu estudei na UNB como aluno especial um período, né? Depois eu fiz publicidade e fiz jornalismo, né? Então eu gosto de fazer esses roteiros, escrever textos, sabe? Que é uma coisa que eu tenho feito muito agora, sabe? Gosto de escrever umas poesias, mas é claro que eu não publico as minhas poesias. O meu texto eu tenho muita confiança nele. Esse texto do In Memoriam fui eu que fiz. O texto do Não é Verdade Nem Mentira, também eu fiz. Aliás, eu fiz tudo. Eu fiz o livro, diagramei, fiz as fotos. Muito interessante, hein? O problema é que o dia tem 24 horas, né? Então é difícil passar. Né? Como é que consegue tudo, né, Darlan? Inclusive, eu não quero tomar mais seu tempo, né? Já que hoje aí é dia de festa na sua casa, né? A família é uma família incrível. E a gente agradece muito o seu tempo aqui na Rede Carnavalesca. Queria que você deixasse as considerações finais, né, para as pessoas, para esse tempo que nós estamos vivendo, estamos atravessando aí vários desafios, né? Você que é o criador de um símbolo que, assim, inspira o imaginário de tantas pessoas, né? Tem uma mensagem muito forte atrás do Zé Gotinha. Não sei se você já viu, eu queria compartilhar com você, mas a gente brincou muito esse ano no Carnaval de que a gente ia fantasiar de Zé Gotinha, né? E aí, Darlan, tem várias fantasias de Zé Gotinha. Não sei se você já viu. Não vi, não, mas me manda umas fotos para o meu arquivo. Eu vou te mandar, porque é divertidíssimo. É divertidíssimo. Porque tem uns que são assim, muito feios, sabe? O povo faz um olho assim. Foi a coisa que aconteceu com aquele negócio da jornalista americana que tuitou, né? Criticando o personagem. É isso, mas o personagem ele é para ser feito de acordo com os recursos. Bom, eu diria o seguinte, que primeiramente, né, quer dizer, eu trabalhei muitos anos lá no Programa Nacional de Vacinação, né, e me considero assim, uma pessoa que deu uma boa contribuição, né? Então, eu acho que a vacina, sabe, é a única forma que a gente tem realmente de vencer essa pandemia, né, com a vacina e tomar todos os protocolos de não sair, não pegar aglomeração, né, não ter que usar máscara, lavar a mão, né, e uma coisa que a gente tem que desenvolver, prestar bastante atenção, no negócio da generosidade, de compartilhar as coisas que você tem, né, porque de não ser intolerante, né? Porque com essa pandemia muita gente perdeu o emprego, né? Então a gente tem que ficar de olho para poder ajudar a pessoa que precisar de você, sabe? Isso tem que, sabe? Às vezes tem gente que bate na minha porta aqui, eu tenho sempre eu faço a questão de tirar o dinheiro no banco, trocar, deixar dinheiro no carro, deixar dinheiro aqui em casa, porque se alguém bater na minha porta que está precisando, né? Eu tenho que ter pelo menos uns R$2 para dar para essa pessoa. A gente tem que ajudar, né? Tem que ajudar, porque e aí eu fico vendo que desenvolve nesse período, né? Parece que está tendo uma intolerância, né, das pessoas, uma agressividade, né? Que é uma coisa que
não é necessário, não, e não cabe agora nesse momento, né? Agora é hora de humanizar, né? De De nós termos humanizar, pontos de exatamente isso, utilidade, né? Compartilhar, né? solidariedade, isso, O isso, cuidado, né? A isso, gente está trabalhando muito para isso, Darlan. Então, assim, é muito bacana, né? Nós estamos ao vivo aqui, a gente não combinou essa fala e você sai de encontro, né? Com que a gente exatamente acredita muito. Então, só confirma, né? O nosso propósito e o propósito de exatamente, muita gente. Tem muita gente boa também. E a gente tem que né, ter essa perspectiva, essa esperança, e no dia a dia, né, no convívio, no cotidiano, na micropolítica, né, de estender a mão para o próximo, né, de estar exatamente. né, num momento assim, de solidariedade mesmo, e que nós vamos reconstruir, né, o nosso país, nós vamos reconstruir as nossas vidas, né, Se que Deus você seja quiser. o norte. Darlan, só mais uma perguntinha. Tá. Você tem uma memória de carnaval que você me contou uma coisa ligeira e depois. Eu procurei as fotos hoje, mas não achei. Não sei, eu não me lembro que Mas tempo que pode ser um foi. relatinho, assim, pra Não, é gente. o seguinte, teve um ano que uma escola de samba lá do Rio, eu acho que era Rio, tinha um negócio de pedra, não sei o que é o nome da escola de samba. Rio das Pedras, né? Acho que é Rio das Pedras, é? Eu Não acho sei que se sim. é. Eu sei que fizeram um carro do Zé Gotinha, com o Zé Gotinha, né? Ah, E aí me convidaram para poder ir, né? Lá, eu estava na Sapucaí, sabe? Aí eu fui de camisa, assim, de bermuda, né? Aí me arrumaram uma calça branca e um paletó branco, né? Tudo maior do que o meu número, né? Eu vesti aquele negócio assim, e aí eu pensei, aí o carro do Zé Gotinha passa por mim assim, sabe? E eu disse, aí eu não vou, não. Aí de, aí de repente, menina, baixa uma grua, sabe? O cara me puxa para dentro da grua, aquelas gruas de consertar a porta, sabe? Aí eu subo e caí em boa. cima do carro lá no negócio, lá em cima, sabe? É Tava fantástico. parecendo um pirata que fica naquela cesta, né? E o cara mandava eu dançar. Olhando. Não, eu tinha que ficar dançando, né? Mas Aham. aquele negócio parecia uma vara verde balançando, né? E o Ai, medo ai, meu Deus. de cair, né? E o cara lá de baixo, dança, dança. Dança, dança. Ah, foi muito divertido, viu? Olha, quando aquela grua passou e me pegou, eu não estava entendendo nada, que eu dei aquela volta assim, sabe? Passei pelas arquibancadas assim, e subi e me colocaram no carro em movimento. Cara, o carnaval, aquilo é uma loucura, né? É um negócio É. E maravilhoso, né? é o maior espetáculo, né, do planeta, Isso, né? E é muito forte, Darlan, porque o carnaval aqui do Brasil, além dele ser o maior, assim, e com toda essa força, ele também inspira os carnavais do mundo todo, né? Então, assim, exatamente. quanto mais eu pesquiso, quanto mais eu estudo, eu fico encantada, assim, é um espetáculo mesmo, né? Eu tenho um amigo no Rio que chama Luiz Carlos Prestes, é filho do Do falecido pré. Prestes, e, e ele é muito ligado ao carnaval lá. Então, 2019, ele me levou na cidade do samba. Olha, que Eu fiquei lá incrível. um dia inteiro, sabe? E aí, como ele escreve para lá, ele é sociólogo, né? Cineasta. Então, Sim. ele é muito influente, ele está dentro dessa economia do carnaval, né? Então, Ele é uma grande referência nessa pois é, economia. me colocou lá um dia, eu fui em cada barracão, não sei, não chama barracão, e aí fizeram a apresentação para mim, sabe? Olha, foi um negócio assim, Lindo. sabe? Que eu fiquei. Não, e você vê a engenhosidade do pessoal, né? Das coisas que eles fazem, é uma coisa muito bacana. É incrível, né? E é o ano todo, assim, né? Construindo o carnaval. Isso. E é uma maravilha ter você inspirando, né, a nós, pessoas de carnaval, com a sua arte, com a sua literatura, com a Obrigado. sua comunicação, com tantas coisas que você trouxe, né, que você dá forma e essa coragem, né, de ser quem você é, Darlan. Muito obrigada. Muito Né, um obrigado. beijão em nome do Tiago Botelho, te mandou um abração. Né, ele é O muito Thiago, grande parceiro. grande parceiro, né? Ainda Nós, tem. nós fomos, nós fomos Conta para aí. nós fomos para a Bienal de Cuba juntos. Pois é, como foi lá? Foi. Nós ficamos lá uma semana. É O mágico, Tiago né? é mágico. Eu deixei lá uma escultura, lá no Museu de Arte Contemporânea, né? O Uhum. Tiago deixou dois muros pintados, né? Então Lindo. foi incrível.
Olha, Eu sou bastante suspeita para falar da arte de vocês. Eu sou muito fã. obrigado. Eu vou seguir você para ver o que você anda aprontando. E continue Sim, com esse espírito jovem e com essa disposição de ajudar as pessoas. Tá maravilha, bom? Darlan. Muito Um obrigada abraço a por todos que essa compareceram à condição de live. inspiração. Obrigado. Maravilha. Gratidão, Darlan. Um grande abraço. É Tchau. isso aí, pessoal. Essa foi a Carna Live, emocionante com esse grande artista, esse grande pensador, essa grande fonte de inspiração, que é o Darlan Rosa, né, radicado aqui em Brasília, capital do Brasil, e como a gente pôde ver, assim, já está no mundo aí, espalhando várias sementes, assim também é o Carnaval, né, por um mundo sem fronteiras, pela união e pela beleza da criação. A gente segue essa semana falando sobre o patrimônio, né? E a gente amanhã vai entrevistar o maestro Fabiano, da Orquestra Marafeboi. E na sexta-feira a gente entrevista a Conceição Freitas, dona da Banquinha da Conceição, e uma grande jornalista aqui de Brasília. E a Conceição, na banquinha dela, acontece sempre um movimento muito bonito, gente, sobre o patrimônio e as artes aqui da capital federal. E o maestro Fabiano, ele rege a orquestra Marafreboi, que é uma orquestra de frevo, mas que também inspira vários outros carnavais, outros ritmos, e o frevo é patrimônio aqui do nosso país. Então segue a gente, né? Esse é o nosso canal aqui no YouTube, no Facebook, mas também nós estamos no Instagram. E o nosso site é www.carnavalesca.org. Super beijo, a gente se vê até amanhã.